Olá a todos, como de costume, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Pelo Mundo, Europa e Estados Unidos. Olá, professor Serrano, tudo bem por aí? Tudo bem, Douglas. Vamos ter muito tema bom para falar e ainda mais quando nós falamos de futebol, que ainda alia os debates aí da política e da economia que estão por trás de um grande acontecimento, grande e breve acontecimento do futebol europeu. Pronto. E também temos, como sempre, um pouco mais do acompanhamento da política do Biden, das novidades nos Estados Unidos. Então temos bons Tivemos aí temas essa interessantes. rebelião, né, desses pobres clubes europeus, né, que quase não têm dinheiro, aí se mobilizando contra a opressora FIFA, Sim, né? Justo eles que têm mais motivo para estar bravos com a FIFA, coitados aí, né? Vivem com as contas apertadas, não conseguem comprar jogadores. Tem muita dificuldade esses clubes aí, né? Já os outros, sim, né, mais favorecidos, incrivelmente não foram convidados ou foram convidados a classificar-se para uma liga, né? Seria sim. tão democrática que teria os membros permanentes. Mas é assunto para daqui a pouco. E nos Estados Unidos tivemos um fato importantíssimo, né, professor Serrano, que é a prisão do assassino, né, do afro-americano George Floyd, policial, ex-policial, né, Derek Chauvin. E uma semana depois, né, professor Serrano, que aqui no mesmo programa a gente comentou sobre mais um assassinato, né, de afro-americano, também por violência policial. Isso mostra que, né, a simples mudança de governo não muda um problema, né, que infelizmente é estrutural, sistêmico, né, nos Estados Unidos. E meia dúzia de declaração de artistas e do Biden lamentando ou celebrando, no caso, a prisão e o resultado desse processo judicial, não muda o fato, né, não muda a realidade de que os Estados Unidos é um país com sérios problemas com racismo, né, e que é dirigido não só aos afro-americanos, mas também aos imigrantes, né, que nós também vamos estar falando, e ainda continuam inúmeras crianças aí em gaiolas aí na fronteira dos Estados Unidos com o México e diversos outros casos, né, que nós vamos estar comentando. Mas Sim. antes de passar a bola para o professor Serrano, já que hoje tem futebol no tema, né? Se inscreva aí no nosso canal, no youtube.com.br cotidiano news, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, já nos curte nossa página também no facebook.com.br cotidiano news, e estamos lá no Instagram e no Twitter, @cotidiano_news. Por lá a gente lança aí sempre os principais fatos aí sejam as notícias que a gente posta lá no site do Cotidiano, ou seja também nossa programação aqui no canal. Então, não deixe de nos acompanhar nas diferentes redes, estão todas aí na descrição, inclusive o canal aí do Cotidiano no Telegram. Vamos lá então, professor Serrano. Sim, vamos começar então pronto, é uma boa notícia, né, que foi a condenação do Derek Chauvin pelo homicídio de George Floyd, foi condenado pelas 3 acusações, né, e pode apanhar aí décadas de prisão. É, mas como o Douglas já disse, esse é um bom sinal, é uma boa resposta. Mas fica sempre uma dúvida. Pois esse assassinato do George Floyd, que despoletou as manifestações em massa contra a violência policial, que não é só contra as comunidades negras americanas, mas pronto, contra os imigrantes de outras origens, contra as diversas minorias nacionais, pronto. É uma violência permanente do Estado policial, da estrutura policial americana, né? E que é voltada contra os mais pobres e que, coincidentemente, os mais pobres têm cor, têm origem nacional, pronto. É claro que os pobres americanos não são só os negros, compõem 10% da população, nem só os latinos, que já são a principal minoria nacional nos Estados Unidos, minoria racial dos Estados Unidos, mas fundamentalmente a proporção
entre esses grupos nos Estados Unidos que são pobres, extraordinariamente maior a vulnerabilidade destas pessoas à pobreza, e a uma existência de dificuldades e por isso também de riscos pela repressão policial são enormes. Né? Como eu já falei aqui no programa, se nós apanhamos Detroit, que já foi o maior símbolo, né, do poderio industrial americano, que hoje está completamente em bancarrota, em falência absoluta, a cidade já declarou falência, pronto. Algumas pessoas com algum recurso ainda têm que cotizar para poder doar papel higiênico para os bombeiros na cidade. As casas valem mais queimadas por causa do seguro do que para ser vendidas. Pronto. A verdadeira terra arrasada, né, que mostra o caos e a decadência da potência americana no aspecto produtivo. Pronto. Se nós vamos lá a Detroit, né, quem não conseguiu sair de lá foram as populações mais pobres e não surpreendentemente, a população negra. Então, a dúvida que se coloca é se de fato a condenação de Derek Chauvin significa de fato uma alteração da postura do judiciário americano na frente aos crimes da polícia americana contra essas comunidades, ou se é apenas ele foi sacrificado como boi de piranha, né, como se diz no Brasil, né, pronto, foi o bode expiatório que encontraram para diminuir as tensões e dar algum tipo de resposta. Né? Claro que é uma grande vitória, fez-se justiça, né? As imagens desse facínora com o seu joelho, né, na garganta do George Floyd são de uma brutalidade, né, de uma violência brutal e muito justamente foi condenado. Agora, a dúvida que é muito razoável é se de fato isso alterará alguma coisa. E aí se coloca a questão em torno à postura do Biden. Né? A verdade é que, é óbvio que há um problema já de longa duração em relação à repressão policial às comunidades negras nos Estados Unidos, mas a postura das lideranças também importam, né, em relação ao que pode vir, né, e a resposta ao que existe. Né? Nesse sentido, obviamente, o Biden é melhor do que Trump, né? E de longe é melhor nesse aspecto. Né? Enquanto Trump se recusava a posicionar, né, contra a repressão policial e se apoiava em extremistas raciais brancos, ou Biden condena, liga a família, logo para parabenizar pelo resultado do julgamento, assume uma postura pública, ele também, a vice, a Kamala Harris. Pronto, isto é obviamente diferente, é positivo em relação à postura que nós tínhamos de Trump. Mas nós também levantam-se algumas dúvidas sobre algo mais do que esta mudança simbólica. Eu acho que eu enviei para o Douglas um link de um artigo, peço desculpa, é em inglês, mas pronto, para quem não puder acompanhar, pronto, mas um artigo que saiu no site da Rádio Pública Nacional, da Rádio Pública Americana, né, que... Não mandou, Serrano. Não mandei? Não, se tu tiver aí, eu já coloco na tela. Não, eu não tenho aqui, mas pronto. De qualquer maneira, era um artigo interessante que fala sobre como esta condenação dura do Derek Chauvin traz um desafio, testa a liderança de Biden na questão racial.
E ele chama atenção por um dado que é muito, muito interessante, porque tanto Biden, Assim, esse mesmo, isso, tanto Biden tem se posicionado e se apoiado nas lideranças, em lideranças do movimento negro, e foi suportado, como eu disse na última eleição, se nós fizéssemos um mapa da eleição americana nos estados apenas pela população negra nos estados, não valeria nem a pena, porque todos os estados, né, dariam vitória a Biden. Agora, existe um elemento que eu digo que eu não conhecia, pronto, mas é que é uma ligação histórica de Biden com as forças policiais, né, com as estruturas das forças policiais americanas. Né. Ele, por exemplo, o Jim Pascoe, que é o diretor executivo da Ordem Fraternal da Polícia, pronto, é quase uma guilda do crime, né? Tô brincando, mas é uma piada à parte, pronto, porque obviamente há bons policiais em todos os sítios, não é isso, mas é obviamente que a defesa do seu interesse corporativo pronto, muitas vezes prevalece, como nós sabemos, temos em todas as ordens e nesse caso, e nesse tipo de organização, muitas vezes, pronto, as posições corporativas sobrepõem a própria ética que muitos dos seus dirigentes até têm, defendem e se colocam, pronto, então, e é justo que a polícia também se organize. Mas, por exemplo, esse Jim Prescott, que é o diretor executivo dessa ordem fraternal da polícia, é um velho conhecido Biden desde o tempo que ele era senador, né? E tem se reunido com representantes de administração, né? Ainda que note-se a ordem fraternal da polícia, Fraternal Order of Police, apoiou Trump na eleição em novembro, obviamente. Pronto, era meio óbvio tendo em vista as posições. Mas Biden tem na declaração dele, pronto, eu vou aqui traduzir, ele fala, né, ele ainda tem credibilidade suficiente na comunidade de aplicação da lei, e eu acredito credibilidade na comunidade dos direitos civis para posicionar ele ao menos numa posição de garantir um sucesso na política que agrade a todos. O problema é que, concretamente, é muito difícil agradar a todos nessa questão, né? Nós estamos a falar, por exemplo, dos interesses da corporação policial, que há bons policiais, mas a estrutura policial foi montada secularmente de forma a servir ao controle das populações mais pobres, e nesse caso das minorias, sobre as minorias raciais, onde se incluem, onde há que são marcadamente pobres e de trabalhadores, né? E muitas herdeiras quanto à própria estrutura de repressão do tempo da escravidão, né? E como já falamos aqui, há em muitas forças policiais pelo mundo, como tem sido apontado vários relatórios sobre o problema da extrema-direita no mundo, há muita infiltração pela extrema-direita nas forças policiais. Então, isso não preciso falar muito quanto eu estou a falar com pessoas que estão no Brasil e sabem muito bem do que eu estou a dizer. Então, há muita dúvida sobre essa capacidade de encontrar uma possibilidade de interesses convergentes na temática. Por exemplo, uma ativista e advogada, Deca Purnell, nessa reportagem, vê a relação de Biden com a polícia e o seu comprometimento em financiar a polícia
como uma questão chave do problema, né? E ela aponta uma coisa que é interessante, pronto, de que Joe Biden pediu por que se houvesse mais dinheiro e mais recursos para a polícia, isto não há muito tempo atrás, em 2020, né? Exatamente e precisamente durante o tempo em que ocorreram os maiores protestos na história dos Estados Unidos contra a violência policial, né? O que demonstra, na suposição dela, uma desconexão, né? Mostra, na verdade, uma continuidade, né, com sua longa trajetória de comprometimento no financiamento às polícias, né? Então, aqui nós temos que pensar, temos que comemorar o veredito, mas temos, como se diz popularmente, colocar as barbas de molho, né, sobre a possibilidade de que Biden vá muito além do que essas expressões simbólicas importantes e diferentes e opostas à do período Trump, mas nós temos sempre pensado do ponto de vista das estruturas, e a estrutura policial está montada para o controle das populações mais pobres, como eu já disse, e nesse caso, obviamente, das minorias raciais que são marcadamente empobrecidas, de trabalhadores, e a possibilidade de uma alteração deste quadro apenas pela mudança de Biden ou de ações simbólicas me parece muito difícil. Então, como já falamos semana passada, que houve mais um assassinato, a probabilidade é que, infelizmente, mais jovens, mais trabalhadores negros e latinos serão assassinados nos Estados Unidos pelas forças policiais. Em relação a isso, Douglas, pronto, há ainda outro indicador mais concreto quando nós apanhamos uma outra questão onde Biden se posicionou de uma forma completamente oposta a Trump, mas que, seja por qual justificativa seja, demonstrou uma não reversão concreta e prática das políticas de Trump, que é o caso da admissão de refugiados nos Estados Unidos. Eu trago hoje uma notícia que é da agência suíça de notícias, a Swissinfo, onde, pronto, o título de estudo: Biden adia plano de aumentar a admissão de refugiados nos Estados Unidos. Na última sexta-feira, ele adiou o plano que havia se colocado durante a campanha, inclusive no início do governo, de ampliar a cota que os Estados Unidos teria para recepção de refugiados esse ano, né? Trump fixou durante o seu mandato um limiar baixíssimo para acolhimento de refugiados, baixíssimo ainda quando nós pensamos no número, na população americana. Pronto. Se nós pensarmos na população americana, de 320, quase 330 milhões de habitantes, o que Trump fixou foi um limite de 15 mil pessoas a serem recebidas. É óbvio que, do ponto de vista da política, Trump nunca iria zerar, como, por exemplo, obviamente, setores mais extremados poderiam querer, né, tendo em vista que o acolhimento de refugiados pode também ser um instrumento, em alguns casos, de diplomacia política. Pronto, depende da origem de onde vêm os refugiados, da natureza, se é de regimes de políticos ou de estados que são oposicionistas que oferecem resistência à política estadunidense. É até interessante a atração desses refugiados como exemplo das perseguições, pronto, do que teoricamente aconteceriam nesses estados. Mas, por outro lado, pronto, Trump, seguindo a sua orientação, por exemplo, islamófoba, né, contra muçulmanos, por exemplo, hoje uma parte grande dos refugiados vem do mundo islâmico, né, do mundo muçulmano, inclusive por guerras que foram promovidas, patrocinadas e auxiliadas pelos Estados Unidos.
né, no Oriente Médio, no Norte de África, né? Mas não só, vem também do resto da África. Pronto, nós vivemos hoje uma crise sem precedente de refugiados no mundo, né? Nós temos números de refugiados como nós nunca tivemos na história. E nós lembremos, século XX nós tivemos um dos maiores crises de refugiados da história, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, onde países devastados e o número de refugiados foi algo tremendo. Ainda assim, em números absolutos, nós temos agora uma das quase 30 milhões de refugiados em todo o mundo. E realocar estas pessoas, retirá-las dos campos de refugiados, que são, na sua esmagadora maioria, insalubres, sem condições de acolhimento dignos, ainda em meio a uma pandemia que graça sobre esses campos de refugiados, causando vítimas, aonde muitas vezes esses refugiados estão ainda ao alcance das forças repressivas ou dos atores políticos e militares que levaram à situação de refúgio, né? Aonde muitas vezes nos campos de refugiados nós temos crianças, e infelizmente, uma das grandes chagas do problema dos grandes problemas que aprofunda o drama dos refugiados, que é, muitos como refugiados da guerra são geralmente mulheres e crianças, né? Porque os homens foram à guerra, morreram na guerra, né? E mulheres sozinhas, em risco ainda mais de miséria, dos abusos, e muitas vezes crianças também sozinhas, né? Se perderam dos pais, os pais morreram. Então, é uma situação extremamente dramática dos refugiados no mundo, e este limite que foi imposto por Trump, obviamente, era um limite que expressava a pouca empatia e sensibilidade e solidariedade que ele expressou ao longo do seu mandato. Então, Biden havia prometido ampliar a cota para já receber neste ano fiscal, né, nesse que termina em outubro, o ano fiscal não é exatamente o ano, mas neste ano, acolher 60 mil pessoas. E indo aumentando nos próximos anos a admissão, aumentando o número a cota para ser recebido todo para o ano que vem, numa lógica mesmo de ruptura com a política de Trump. Infelizmente, sobre a justificativa da herança maldita, que tem sido, veja, uma das justificativas recorrentes, né, para Trump desmontou, então nós não temos condições, né, mas nós não estamos falando de um estado periférico, nós estamos falando, né, da maior potência do mundo, né, mesmo decadente, ainda é a maior potência do mundo, e obviamente teria condições, né? E isso levou esse não aumento, quer dizer, Biden vai manter os 15 mil, que é aquela cota baixíssima de Trump, afeta principalmente aquelas pessoas que são selecionadas pelas agências de segurança e inteligência dos Estados Unidos nos acampamentos da ONU no mundo, né? Que são exatamente as mais vulneráveis. Então, como eu falei, tem as viúvas, as crianças, portadores de deficiência, idosos, né? Isso nós não estamos nem a tratar daqueles outros imigrantes que buscam asilo e refúgio por conta própria, que vão atravessar a fronteira americana ou chegam, né, nos aeroportos americanos e pedem asilo, né, pedem refúgio nos Estados Unidos. Estamos falando daqueles que já estão em campos de refugiados, já estão nas situações mais dramáticas, né, que não têm nem condições de se dirigir para a proximidade americana e que vão ficar, então, mais de 45 mil pessoas,
né, vão continuar nesses campos de refugiados pelo não aumento por Biden. Isso levou, obviamente, a críticas brutais dentro do próprio partido do Biden, dentro do Partido Democrata. O presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado, o Bob Menendez, criticou e ainda afirmou, não só que essa decisão dificultou o número de refugiados permitidos entrar no país, mas também impediu que o Departamento de Estado admita pessoas que já foram aprovadas e que aguardam a serem recebidas, né? Ele chama atenção para a crise migratória atual, da importância da relocação, mas outras figuras, por exemplo, do setor mais à esquerda do Partido Democrata, como a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, né, que classificou como absolutamente inaceitável a decisão, né, e afirmou no seu Twitter que Biden prometeu dar as boas-vindas aos migrantes, e as pessoas votaram nele confiando nessa promessa. Agora, manter as políticas xenofóbicas e racistas no governo Trump é simplesmente um erro. Independente das justificativas que tenham sido dadas, claramente isso sinaliza que, muito mais do que uma mudança radical e uma alteração completa na política americana, teremos muita continuidade nisso. Terminamos o primeiro tempo, professor Serrano? Por mim, terminamos. Então, vamos falar de futebol? Antes de entrar na etapa final, já peço a todos aí que se inscrevam no nosso canal, no youtube.com/Cotidiano News, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, também nos siga no Instagram, @cotidiano_news, e no Twitter, @cotidiano_news, e lembro a todos, né, que o Cotidiano é um canal de mídia alternativa, né, então a gente não tem nenhuma forma de financiamento, então você que puder, por favor, vá lá no apoia.com/Cotidiano News, qualquer doação a partir de R$1 já ajuda muito, e também temos uma chave do Pix aí, também na descrição, que você pode estar fazendo alguma doação individual. Aproveito a parada aqui também, professor Serrano, para lembrar, né, a todos que amanhã a gente tem no Pelo Mundo América Latina, o nosso quadro especial Vozes Latinas. A gente vai estar debatendo as profundas mudanças, né, que vêm ocorrendo em Cuba, o que acontece hoje em Cuba, com o professor Luiz Mergulhão, que ele é aí um especialista, ele é doutor em História, mas além disso ele dedicou aí, né, boa parte da sua vida a estudar a Revolução Cubana, o processo de transformação que se iniciou na ilha a partir de 1959, né? E a gente sabe que desde que o Fidel se afastou do poder por conta da sua doença, né? E depois que assumiu o Raul, que na verdade os períodos se coincidiram, não é? Porque essas mudanças não iam ser feitas se fosse o Fidel, mas a ilha passou por uma série de transformações, né, importantíssimas, talvez com o pontapé inicial sendo os lineamentos econômicos, como eles chamaram lá a partir de 2011. Eu tive em Cuba justamente nessa época, o professor Serrano era fantástico, porque você entrava nas escolas e as turmas de segundo grau estavam discutindo os lineamentos econômicos que iam ser aplicados na ilha, né, implementados na ilha. Então, imagina que pessoal do terceiro ano do segundo grau aí estudando, hoje nem se fala mais assim, né, o sinal da nossa idade aí, nem é mais segundo ano do segundo grau que se fala. E essas pessoas, e esses jovens, né, estudando economia, estudando as mudanças que seriam implementadas no país, uma discussão que foi realizada a nível nacional, né, em toda a ilha, e que as pessoas votaram, né, pela aplicação dessas mudanças, que vieram se concretizando, né, nos últimos 10 anos, e agora, no último congresso, né, que houve agora, se encerrou nesse fim de semana, o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba, houve aí mais um acontecimento importante, né, que a gente, mais um motivo para a gente felicitar a Revolução Cubana, que chegou um momento, né, de que toda a direção histórica, aqueles comandantes que estiveram na Serra Maestra, que lutaram lado a lado com o Fidel, que dirigiram, né, junto com o comandante Fidel Castro, todo esse processo,
se retiraram, né? Se aposentaram, né? Afinal, a idade chega para todos, né? E felicitações à Revolução Cubana, que tem aí herdeiros, né? Que tem aí herdeiros desses ideais, né? Que começaram ainda no Iate Grama e ainda antes no atentado ao quartel da Moncada, né? Então, vamos estar discutindo tudo isso, vamos estar discutindo essas tentativas de guerra híbrida que estão ocorrendo na ilha também, manipulação de alguns supostos artistas, né, justamente na tentativa de atacar aí o governo revolucionário, né? Todos esses temas a gente vai estar discutindo amanhã com o professor Mergulhão a partir das 20 horas. Então não perca, né? Se você se inscrever no canal, ativar o sininho, amanhã perto da hora já chega a notificação aí desse importante debate que a gente vai estar travando. Então vamos lá, professor Serrano. Vocês querem fazer algum comentário sobre Cuba? E depois vamos para o futebol. Eu acho que, pronto, é uma coisa que é importante chamar a atenção, que muitas vezes é colocado o Raul Castro como o irmão de Fidel, mas ele não é só isso, ele foi um dos dirigentes históricos da Revolução, né? E a saída dele significa o afastamento dele é natural, é da vida, a ordem natural da vida, pronto, é a substituição, mas é a saída do último histórico da Revolução. Né? E agora, o que eu sugiro mesmo é que as pessoas assistam o nosso amigo Mergulhão, que é um especialista no tema, e tenham muito cuidado também na hora dos comentários, porque um dos grandes problemas é tentar achar que os processos revolucionários e de transição socialista são todos iguais ou tem que seguir um roteiro e refletir uma forma única de socialismo. É claro que, pronto, quando o processo de transição global, né, quando a maior parte dos estados, os principais estados do mundo, a maioria estiverem, pronto, em transição para o socialismo, e que nós esperamos um dia, pronto, é isso a barbárie, então eu ainda mantenho minha esperança de que isso aconteça. Que isso vai permitir a convergência cada vez maior para o que nós imaginamos para o socialismo, quanto um reino de liberdade, de participação, de democracia. Pronto. Mas nós sabemos que hoje nós vivemos uma era onde há um domínio do imperialismo, do capitalismo majoritário, há muitas pressões e, obviamente, que não se pode exigir a mesma normalidade e que uma pureza que não podemos existir que as coisas sejam num formato que nós queremos que fossem só porque pronto, porque queremos e desejamos. Pronto, a realidade se impõe, né? Os caminhos são muito tortos, muito difíceis, e por isso indo acompanhando. Esses formatos foram mais desenhados da cabeça de alguns setores da esquerda do que dos próprios, digamos assim, né, construtores da teoria do marxismo ou depois do leninismo, né? Então, sim, foram mais indicações e leituras do momento do que um mapa, né, que deveria ser seguido à risca 200 anos depois, né? Não faz sentido. Sim, nós navegamos sem um mapa, na verdade. Nós navegamos em águas tempestuosas, com muita dificuldade, cheia de piratas e corsários, né? E navegamos em água sem ter um plano prévio, porque o plano vai sendo desenvolvido conforme as condições permitem, as condições de força. Isso é uma das diferenças, por exemplo, entre o que havia previamente ao marxismo e o que a ciência do marxismo colocou, que é o contrário do que havia antes, que eram socialistas utópicos, que tiravam da sua cabeça o que seria a nova sociedade, mas desconectada com a realidade. O marxismo nunca fez isso, procurava sempre analisar as condições e a realidade concreta, né, e as tendências para onde ia, e tirava a conclusão que o socialismo era não o único caminho, porque isso é uma leitura equivocada, mas era o único caminho progressista que era permitido pelo capitalismo, né, porque nem sempre, não necessariamente nós vamos para o caminho mais progressista. Se lembramos, por exemplo, o fim da escravidão na antiguidade não foi para um sistema mais progressista, ruiu e caiu numa noite de 1000 anos, né, da Idade Média, pronto.
foi a catástrofe. Então, nós nunca podemos ter a certeza de que vamos para algo melhor, mas se for melhor é o socialismo. Agora, esse socialismo vai também se desenvolvendo conforme o sistema de onde ele vai surgir, que é o capitalismo, e as condições, as contradições, contradições da luta política, e cada Estado nacional tem condições muito particulares, não é possível se falar, exigir de Cuba, mesmo que se falar da China. Um é uma ilha, né, a poucos quilômetros dos Estados Unidos, poucos milhões de pessoas, e outra é a China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, tem uma estrutura, uma civilização já milenar, sobre a qual se erguer. E está bem longe. Há 2.000 anos, mais de 2 mil anos, tem milhares de anos, e que, as realidades são completamente diferentes, os processos são diferentes, como eu falei. No futuro, conforme houver mais Estados socialistas, a maioria da humanidade for, a transição vai convergindo de forma natural. E eu chamo a atenção para Rui Mauro Marini, para concluir isso. Rui Mauro Marini falava que ele não descartava a possibilidade de transições pacíficas para o socialismo. Mas ele dizia, isto se tornará possível se os países e potências do mundo já tiverem se tornado socialistas, então, naturalmente, outros vão se convertendo e vão migrando, como aconteceu com o próprio capitalismo, onde a vitória do capitalismo inicial foi muito dura, dependeu de revoluções, né, e de transformações, mas depois a maior parte da humanidade foi se encaminhando para o capitalismo de forma razoavelmente pacífica, né? A mesma coisa pode acontecer. Mas enquanto isso não chega, né, nós podemos falar, então, de um tema que tem a ver com os monopólios, com o imperialismo, né, e que nos permite falar, porque eu adoro futebol e gostam bastante. Douglas, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de lugar, porque eu acho que a conexão agora está caindo, que já está começando a ficar mais tarde aqui, e já volto. Repisa aí rapidinho o... Pode deixar. Então, enquanto o professor Serrano vai lá, eu novamente, né, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que ativem o sininho aí para receber notificações de novos vídeos, e novamente faço, né, o apelo aí para quem puder, né, tá fazendo qualquer doação, ajuda muito aí o cotidiano a se manter no ar, através lá do Apoia-se ou através de uma das chaves do Pix. E novamente lembro a todos, né, amanhã a partir das 8 horas teremos esse debate focado nos temas relacionados à Revolução Cubana e os seus caminhos, né, daqui para frente. O professor Serrano já está a posto lá. Vamos lá, então, professor Serrano. Agora, oficialmente, começamos o segundo tempo. Com 38 minutos apenas, mas já conta. Ativar seu microfone aí. Pronto, eu peço desculpa que eu tive que mudar de local para ver se pegava a conexão melhor, os problemas técnicos normais, pronto. Como eu falava, os portugueses adoram futebol, e as rivalidades aqui até são maiores, porque além das rivalidades locais, temos, por exemplo, no Minho, pronto, entre o Sport Braga, o Vitória de Guimarães, por exemplo, mas nós temos rivalidades nacionais, e como o país é menor, né, as distâncias são mais próximas, etc. Cada vez mais você tem uma rivalidade muito, muito acesa, principalmente entre os 3 principais grupos, que é os clubes, né, o Sporting Lisboa, né, e o Benfica, pronto, aqui de Lisboa, e o Porto, do Porto, e nos últimos anos tem cada vez mais se afirmado como uma quarta força, ainda sem a mesma expressão nacional, e às vezes isso aparece um ou outro para competir. Mas nós não estamos nem falando dessas equipes que já movimentam alguns valores já bem representativos, né? Ainda que haja muita diferença já. Pronto, o Sporting, que já vem há 2 décadas sem títulos, né, sem títulos da Liga, né, que é o campeonato, como se fosse o Brasileirão. Tem outros campeonatos menores, mas, por exemplo, que agora
está em primeiro colocado e pronto. Vamos ver, joga daqui a pouco, pode ser que ainda abra uma vantagem temporária de 9 pontos para o segundo, já estamos caminhando para o fim do campeonato aqui nacional. Mas ele mesmo já vale bem menos do que os outros plantéis, né, das duas grandes equipes aqui. O que o Sport, por exemplo, tem 153, pronto, isso são dados de setembro que eu achei, mas pronto, é dessa temporada. O plantel do Sporting, que é obviamente um valor ótimo para padrões brasileiros, mas, por exemplo, 153,78 milhões de euros, pronto, convertido para reais. Isso dá uma pequena grande fortuna, e para padrões brasileiros isso já é um grande valor. Mas o Porto, que está em segundo está segundo na liga e segundo também no valor, já quase chega a 300 milhões, tem 292,53 milhões, e o Benfica, né, que está em primeiro no valor do plantel, 383 milhões de euros. Então nós estamos falando de valores que são completamente são gigantescos, né, para padrões brasileiros. Mas quando nós vamos ver, por exemplo, em relação a esses 12 clubes que lançaram a proposta da Superliga Europeia, né, o valor já é completamente, vai para um valor muito, muito, muito acima. Quais são os clubes? Pronto, a proposta que surgiu eram com 3 clubes de Espanha, né, do Estado espanhol, da Espanha, o Atlético de Madrid, o Barcelona e o Real Madrid. Da Itália, o Inter de Milão, o Milan e a Juventus. E da Inglaterra, o Arsenal, o Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Manchester United. Ou seja, pronto, as grandes, quase todas as 3 grandes equipes espanholas, as maiores equipes da Premier League, né, inglesa, e 3 das grandes equipes de Itália. Né? O valor delas, aí nós vamos como nós estamos jogando em outro patamar. Pronto. O valor de mercado, aí nós estamos falando do valor de plantel, que são coisas, pronto, o plantel normalmente é o valor de mercado, pronto, alguns são cotados em bolsa, outros não, mas o valor de mercado dos clubes envolvidos na proposta da Super League, pronto, nós falamos do Milan, que foi, pronto, o 12º, pronto, eu vou crescendo para ver os valores como são absurdos. Tá aí na tela, se você baixar, nós veremos. Baixar. Pronto, baixa aqui. O Milan, 505,5 milhões de euros. O Arsenal, 549 milhões. O Inter de Milão, 618 milhões. A Juventus, 678 milhões. Tottenham, 680 milhões. Manchester United, 718. Real Madrid, 745,5 milhões de euros. O Atlético de Madrid, 748 milhões. O Chelsea, 779,8 milhões. O Barcelona, 823 milhões. E o Liverpool e o Manchester ultrapassam a barreira do bilhão. Né? São 1 bilhão e 10 milhões Liverpool e 1 bilhão e 30 milhões Manchester City. Pronto. Isto são valores estratosféricos que representavam, por exemplo, se formos para o gráfico mais acima, pronto, voltando lá para cima, o valor de mercado das competições europeias, o valor somado de todas as equipes, pronto, do preço dos atletas por time, né,
é de 13,6 bilhões de euros, né? A Champions League, sem os 12 clubes, cairia de 13,6 milhões para 6,5 milhões. Né? E essa Super League, né, teria 8,9 bilhões. Né? Isso, pronto, não é exatamente igual a diferença, porque o Arsenal, o Tottenham e o Milan não disputaram a atual edição da Liga dos Campeões, então, pronto, não é exatamente a subtração, a soma desses dois últimos não dá exatamente a primeira. Né? Mas isso é um valor, representa 65% do valor de mercado pelos atletas. Pronto. Aqui nós estamos percebendo, pronto, que o futebol já não é mais, como muitos já perceberam, e no caso brasileiro, que o Douglas tem acompanhado mais de proximidade, já que está aí no Brasil, eu acompanho de longe, a disparidade entre os valores de mercado, entre o valor dos plantéis dos grandes clubes, são cada vez crescentes. E no caso brasileiro, o Flamengo e o Corinthians, por exemplo, estão muito à frente dos demais, o Flamengo muito à frente dos demais em nível de plantel, em valor de mercado. Não necessariamente isso se materializa em campo. E isso reflete o quê? Reflete que já foi o que, o Marx, a gente já falamos de Marx hoje, mas o que Marx falava lá já no século XIX, a tendência do capitalismo é para a monopolização. E isso, desde que o futebol deixa de ser um desporto meramente operário e se torna se assume uma estrutura capitalista, um grande negócio, onde uma das figuras muito importantes disso, mas que teria acontecido de qualquer maneira, porque é o esporte rei, né? É o grande esporte no mundo. Foi o João Avelange, na frente da FIFA, teve um papel fundamental nisso, né? Mas teria acontecido com ou sem. Pronto. Só vemos também as outras estruturas, nós podemos ver a NBA americana, nós podemos ver a NFL e todas as estruturas americanas de esporte. Sendo que no caso da NBA, nós temos uma situação bem interessante e curiosa. Eu não sei se o Douglas conhece o funcionamento da NBA, e não sei se quem nos assiste acompanha a mim, mas não é uma coisa que eu goste muito. Professor Fernando. Não conheço como é que é. Também, eu não, assim, no basquete não é muito a minha praia, digamos assim, bem carioca, mas não é muito a minha praia. Mas se nós olharmos, mas a estrutura de funcionamento da NBA tem um traço muito interessante, que houve um processo histórico, como aconteceu com o futebol, de distanciamento e desequilíbrio financeiro, que chegou ao ponto em que isto começava a comprometer a capacidade de competitividade entre os clubes e diminuía cada vez mais o interesse dos torcedores, dos que acompanhavam a NBA, dos espectadores da NBA. O que a NBA fez? Introduziu um mecanismo de compensação. A NBA compra um atleta, para o conjunto das equipes, compra um atleta que vai ser um grande atleta. Nós não estamos falando do Zezinho, do Marquinho, não, pronto. Nós estamos falando de grandes jogadores que têm capacidade de desequilibrar em campo, né? E ele faz o quê? No início do campeonato, antes de começar o campeonato, a equipe escolhem esses jogadores. Mas escolhem como? O que ficou em último escolhe primeiro e vai nessa ordem decrescente. E o primeiro escolhe por último. Então, por mais que haja uma desigualdade financeira tremenda nas equipes também da NBA, né, esta prática, que é uma prática antimonopolista, digamos assim, a prática de fato de quebra de monopólio e de desigualdade, de um pouco de justiça, ou seja, é o Estado
não é o Estado, porque não é organizado pelo Estado, mas comparativamente, quando nós falamos de economia, seria uma política pública, né? Nesse caso é organizado pela instituição privada, mas é uma política de antimonopolista implementada para garantir que o funcionamento mínimo da competitividade. Isso não acontece no futebol. Então, nós temos hoje cada vez mais uma desigualdade tremenda e, pronto, dificilmente uma equipe como o Porto, o Sporting ou o Benfica tem reais chances de vitória na Liga dos Campeões. É muito difícil que fora... É óbvio que isso pode variar. Há períodos em, pronto, a concentração e investimento econômico é muito grande na Itália, então as equipes da Itália crescem, pronto. Em outras, já a Espanha e pronto. E agora a Inglaterra, por exemplo, né, onde oligarcas russos e grandes sheiks e outros investidores entraram com peso e pronto, isso... então, a capacidade de competitividade foi se distanciando e pronto, você tem agora um grupo 10, 12 equipes que realmente são quem disputam a Liga dos Campeões. E estas equipes, então, resolveram, pronto, acharam, pronto, é um desperdício jogar no formato atual da Liga dos Campeões, o que não tem a ver só com a questão, tem a ver com também uma disputa pelo controle do grande hoje, que é o negócio do futebol em nível europeu, mas também em nível internacional, né, e quebrar com o controle da UEFA. É óbvio que isso também tem outras questões, pronto, né, a UEFA se recusou, por exemplo, a fazer sanções contra alguns países, como a Rússia, por exemplo, a seguir algumas orientações políticas que foram dadas em nível internacional, e isso pode também ter um papel, mas nesse caso nós estamos aqui a falar da disputa entre grandes corporações, entre uma grande corporação que é a UEFA, mas que nós temos visto uma lógica minimamente de ampliação da competitividade dos pequenos clubes, não tanto com a política de fair play financeiro, que até implementa e que estabelece alguns níveis, pronto, impõe punições em alguns âmbitos, mas, por exemplo, no aspecto da criação de uma terceira competição agora europeia, que vai permitir que aqueles que não... como se fosse uma terceira divisão europeia, que aí vai garantir que representantes de todas as federações afiliadas à UEFA joguem uma competição europeia todo ano. Isso é um estímulo interessante, pronto, não resolve o problema da monopolização, mas contraria um pouco esta tendência. Então, nesse sentido, a nova gestão da UEFA vai num sentido progressista nesse ponto. Claro, não vai ao ponto do que deveria ser estabelecer, que era um limite absoluto e completo, ou uma política, como faz a NBA, um limite absoluto e concreto entre impedindo um distanciamento tão grande dos orçamentos das empresas, que são agora que são os clubes, né? Ou fazendo uma política de distribuição de grandes equipes, como faz a NBA, de grandes jogadores, como faz a NBA, por exemplo. Essa desigualdade não tem a ver, isso não acontece só, na verdade, em âmbito nas competições europeias. As desigualdades já se dão, por exemplo, com as desigualdades, por exemplo, dos valores de mercado, né, das cotas de televisão, de tudo pronto, entre as próprias ligas, né, né, a liga espanhola, inglesa ou italiana, e pronto, em relação a outras ligas, né, é importante. O que acontece é que esta política, pronto, pode ter esses elementos da política internacional, das disputas também pelo controle econômico, levou a que essa semana, há 3 dias, fosse anunciado uma intenção desses 12 clubes que eu referi, né, o Atlético de Madrid, o Barcelona e o Real Madrid, no Reino de Espanha, o Inter de Milão, Milan e a Juventus na Itália, né, e o Arsenal, Chelsea, o Liverpool, Tottenham, o Manchester City e o Manchester United na Inglaterra, de formar uma Superliga
europeia, onde teria teriam esses clubes já garantidos, pronto, e haveria depois acesso de alguns, né, e que incluiriam dos 12 clubes mais caros da atual edição da Liga dos Campeões, só não integraria os alemães, o Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, e o Paris Saint-Germain, né, de França. Mas, felizmente, esta proposta, que era um salto enorme no processo de monopolização e de ampliação das desigualdades no campo futebolístico, morresse rapidamente. Nós tivemos primeiro a reação fundamental e que me parece importante notar, porque, por exemplo, o futebol é uma força de mercado importante, é uma força que tem muitas vezes utilizada de forma a estimular ódios e ter, por exemplo, claques ou torcidas organizadas de extrema-direita aqui na Europa, é verdade, mas nós também temos o oposto. Nós temos também, muitas vezes, o futebol, e principalmente a partir da sua base, de seus torcedores, né, mostrando o potencial progressista que o futebol pode ter. Né? E alguns dos primeiros a responder foram os torcedores dos clubes ingleses. Veja, os clubes ingleses têm tido muitas diferenças, por exemplo, e tiveram com a política neoliberal. Por exemplo, nós lembramos as comemorações quando morreu Margaret Thatcher, né, de muitas torcidas de futebol, principalmente o Liverpool, mas outras que têm uma origem em cidades operárias, né, porque a política neoliberal se expressou também no futebol. Uma das coisas que foi promovida pela Margaret Thatcher, utilizando um incidente que aconteceu e que houve muitos mortos, causado, hoje se sabe comprovadamente, pela má gestão da polícia inglesa, né, na confusão, se usou essa desculpa para fazer o que os neoliberais fazem, que é afirmar que a população é ignara, que é incapaz, que os pobres são uma turba maldita, que tem que ser reprimida, e que, por isso, nós temos que fazer uma política de elitização do futebol, com a redução dos estádios, o encarecimento dos ingressos, que, obviamente, teve um outro processo, teve como resultado a ampliação desse caráter monopólico do futebol, a ampliação do valor de mercado desses clubes, mas expulsou os tradicionais torcedores operários e populares que iam aos seus fins de semana, que hoje assistem basicamente através dos pubs, né, muitos deles, porque os valores de ingresso são absurdos, né, o que também beneficiou um outro ramo monopolístico importante, que é o dos meios da comunicação, né, que ganham cada vez mais com a venda da transmissão dos jogos, seja transmissões pagas, seja pelos anunciantes que pagam para ocupar os espaços dos jogos. Então, uma das vítimas da política neoliberal foi o futebol popular, foi o caráter mais popular e de base do futebol. Mas as torcidas dos clubes ingleses foram para cima das direções dos clubes, o que levou a que tirando seu apoio, a mesma coisa na Juventus, depois no Inter de Milão, no de Madrid, só sobrou no final o Barcelona e o Real Madrid, e pronto. Ou seja, a Superliga Europeia nasceu e morreu na mesma semana. Mas também, mas nos permitiu também ver um dos elementos que, como eu falei, do aspecto especulativo também do futebol. Eu fui, por exemplo, ver nos sites italianos sobre o que estavam a dizer, e num site, o Fato Quotidiano, né, eles citam que a Juventus e o Manchester United ganharam muito com os anúncios da Superliga Europeia. Né? Os dois são cotados, são os únicos dos 12 que são cotados em bolsa atualmente. Portanto, a Juventus é cotado na Bolsa de Milão, né? E ganhou, Douglas, quanto que você acha que ganhou na Bolsa a Juventus com o anúncio da Superliga Europeia? Nem ideia, mas deve ser casa dos milhões, né?
200 milhões de euros. Houve um aumento de 18% das ações da cotação da Juventus com isso. Né? O Manchester United, que é cotado em Wall Street, né, o que é interessante, não é cotado na City Londrina, em Wall Street, aumentou em 10%, o que equivale a 3 milhões de dólares, né, 2,5 milhões de euros. Agora, logo depois, já conforme foi ficando claro que essa Superliga Europeia estava fadada a morrer logo no início, né? Quando a bolsa abre no dia seguinte, pronto, há uma queda de 5,82% nas ações da Juventus, né? O que demonstra que, pronto, o mercado também foi célebre e rápido, né? Os investidores, né? Os especuladores em perceber para onde ia. Né? Mesmo assim, caiu, mas eles ainda tiveram um lucro, mesmo com essa especulação nesse movimento, né? Que não é pequeno. Então, hoje, a Superliga Europeia morreu de prata. Mas ela morre dando um exemplo dos riscos que nós temos com os processos de monopolização, com a falta de controle. E se a UEFA sai fortalecida, porque a UEFA ameaçou, não sei, todos acompanharam os últimos dias, a UEFA ameaçou, né, a retirada das equipes dos campeonatos nacionais, a proibição dos jogadores dessas equipes irem para as seleções nacionais. Pronto. E venceu o braço de ferro com essa Superliga, com esses 12 times, o que demonstra, o que fortalece a UEFA. Mas, por outro lado, se os dirigentes da UEFA tiverem um pouco de capacidade de enxergar ao longe, sabem que se não houver uma reversão concreta, e não é só a criação de uma terceira divisão e outras ações que eles tiveram, mas uma ação concreta para reverter o processo de monopolização que em curso, né, com o surgimento de grandes clubes completamente fora da esfera da maior parte dos clubes em jogo, a tendência é que esse braço de ferro, uma hora, eles não consigam vencer e vão perder o controle sobre o processo, né, se não houver uma reversão clara. Ora, temos que ver se isto é possível ou não, porque nós temos que entender também que há muita coisa por trás desse processo também de múltiplos e grandes investidores investindo fortunas, né, nos clubes. Porque eu vou já para terminar mesmo, porque pronto, nós sabemos que obviamente o futebol é um grande mercado, gere muita coisa, mas o tamanho que ele alcançou, né, por motivos lícitos, não se justificaria. E, na verdade, muitos indicadores têm sido feitos. Por exemplo, há um relatório já de 2009, né, de uma organização de julho de 2019, que é um grupo intergovernamental independente, que é a FATF, que é Financial Action Task Force, ou Grupo de Action Financière, fez um relatório em 2009, já pronto, então estamos falando já mais de 10 anos atrás, chamado Lavagem de Dinheiro através do setor do futebol. E aponta os vários mecanismos em que o futebol tem sido utilizado para lavagem de dinheiro. Isto se dá, por exemplo, com a propriedade de clubes, né, onde pronto, se utiliza o clube para fazer operações para lavar dinheiro, o mercado de transferências, que é muito pouco vigiado, então permite também lavagem de dinheiro. Às vezes nós vemos jogadores que nós sabemos que não rendem nada em campo, que nós achamos um absurdo que se pague uma fortuna, ou jogadores que ainda são jovens, que ainda nem foram testados, sendo vendidos por milhões,
há muito mais por trás do que meramente má administração ou especulação pura e simples, mas também é utilizado por os mecanismos do narcotráfico, do terrorismo, da lavagem de dinheiro, da corrupção, isso. Os direitos de imagem, patrocínios, também pode se fazer muita lavagem de dinheiro através disso. E uma que me chamou muita atenção, essa notícia saiu no jornal de Malta, Malta Today. Esse eu realmente não tinha mandado, mas posso enviar agora para Douglas, que é sobre um relatório da Europol, da Polícia Europeia, que é de 2020, de setembro do ano passado, em que aponta que... Já mandei no chat. Que é como nós pensamos em armações, jogos comprados, armações de resultados, nós pensamos, muitas vezes, e que isso é usado por alguns esquemas da área do futebol mesmo, para ganhar dinheiro, né, acertar resultados nas apostas, mas, na verdade, o que esse relatório da Europol apontou é que quem tem utilizado em larga escala, né, a compra de resultados de jogos, a armação dos resultados de jogos, né, são os grandes grupos de crime organizado internacional que usam isso para lavar dinheiro, né? Porque, veja, o mercado de apostas internacional ascende a 1,7 trilhões de euros, que é uma fortuna tremenda. E o futebol sozinho representa 895 milhões de euros nessa aposta, né? E aí foi apontado pela Europol que redes do Sudeste Asiático, por exemplo, grupos da máfia chinesa, da Tríade, mas de outros grupos externos à União Europeia, da Ásia, mas também de países de máfias europeias, de máfias das zonas que falam russo, da Armênia, grandes máfias internacionais, da Itália e outras, têm feito combinação de resultados de jogos para poder permitir lavar dinheiro do crime nessas apostas legais, né? E isso é mais difícil, inclusive, de perceber, porque como essas apostas são feitas por instituições privadas, é muito mais difícil do que, por exemplo, a vigilância que existe quando há em torno a uma lavagem de dinheiro, por exemplo, em algum esquema relacionado a um clube particular. Então, o que explica também muito dessa escala e que também nos leva a ter muita descrença na resolução, no caso do futebol, no caso do futebol europeu, para esse processo de desigualdade que existe dentro de cada federação, mas que é agravada em nível europeu entre os grandes clubes europeus, né? E que a UEFA até faz algumas iniciativas, mas não ataca diretamente, é que há muito dinheiro e muito em jogo, né? E fora, que é um tema para ser debatido em outro programa, quando nós falávamos das questões envolvendo a imigração na Europa, também, infelizmente, nós temos tido muito tráfico humano a partir nas redes, no processo envolvendo o futebol. Nós temos tido muito tráfico humano, principalmente das pequenas equipes,
né, onde há situações de semi-escravidão, né, de trabalhadores imigrantes que vêm para jogar futebol, pronto, e são explorados em níveis absurdos. Porque nós, quando olhamos para o futebol europeu, nós olhamos e vemos, pronto, os grandes jogadores, que muitas vezes recebem fortunas imensas, né? Nós temos o Cristiano Ronaldo, tivemos o ídolo do PCO, o Neymar, né? Nós Esqueceu do vemos... melhor, Messi, professor. Hã? Do Esqueceu do quê? melhor, o Messi. Do Messi, pronto. Quando é que eu estou em Portugal, então estou muito contaminado também pela onda Cristiano Ronaldo, né? E como acompanho o Brasil e vejo, pronto, o PCO, pronto, eu até sinto medo de falar mal do Neymar, antes que se o PCO venha me cair, os 3 militantes do PCO venham me atacar. Eu direito de não pagar imposto. Pronto, nós olhamos para estes casos que são grandes, que são muito bem sucedidos e tem, pronto, mas nós temos uma infinidade naqueles outros pequenos clubes, né, espalhados por toda a Europa, que disputam. Isto nós não falamos só das segundas e terceiras divisões, não. Mesmo em clubes das primeiras divisões, mas que são menores. Então, nós vemos esse caso. É um verdadeiro drama, né, é uma questão que tem sido pouco tratada, né, não necessariamente pelas organizações de trabalhadores desse setor que existem e que têm discutido isso muitas vezes com muita importância. Também as próprias organizações também estatais também os estados têm também tido atenção, mas é um tema que é muito pouco falado na comunicação social e que é muito preocupante, porque nós já vimos, por exemplo, a questão do tráfico de mulheres, né, que mesmo assim é pouco falado, e existe, mas é pouco falado, mas ainda é mais falado do que esta situação dos trabalhadores no esporte em geral, mas no futebol em particular, que vem com sua esperança, pronto, de outros continentes para a Europa, ou mesmo de países mais pobres da Europa para mais ricos, né, com uma expectativa de mudança de vida e que, quando chegam, enfrentam situações de extrema precariedade e muitas vezes de exploração brutal e de semi-escravidão. Nos traz muita alegria, nós gostamos, eu gosto, pronto, direito todos, pronto, gostar ou não gostar de futebol, mas muitos milhões e milhões de pessoas gostam, acompanham futebol, mexe muito com as nossas emoções, mas, como tudo no capitalismo, né, reflete também as contradições desse sistema e que se traz alegria, se tem participação, se tem, por exemplo, declarações, inclusive figuras, por exemplo, houve grandes declarações de grandes, como Guardiola, por exemplo, né, onde ele questionava a Superliga Europeia, que falou: o futebol só faz sentido se tiver ao lado do sucesso, né, da garantia do sucesso, também o esforço, a competição, né, e apontando diretamente à Superliga Europeia, que é estabelecer uma casta, né, com monopólio oficializado de alguns grandes clubes, que tendencialmente iriam acumular cada vez mais riqueza e drenar recursos dos outros clubes que estivessem fora da Superliga Europeia, né, sem necessariamente a garantia da qualidade do futebol e tirando esse elemento que muitas vezes ainda no futebol, mas cada vez menos com esse processo de oligopolização, de monopolização, ainda traz que a grande alegria de podermos ver um dos poucos lugares onde, às vezes, o Davi vence Golias, né, onde pequenos clubes conseguem surpreender e saírem vitoriosos. Talvez seja o esporte mais democrático nesse sentido, né, professor Serrano? A gente for pegar mesmo outros esportes coletivos, como o basquete e o vôlei, é muito difícil, né, uma grande equipe ser derrotada por uma equipe, né, que tenha menos condições financeiras, né, de comprar os melhores jogadores e tudo isso. E no futebol a gente não raramente vê grandes equipes sendo derrotadas, né, por equipes com bem menos capacidade financeira. Sim, no futebol, o futebol
tem o que é de melhor e o que é de pior, né, na nossa sociedade. Teve essa reação, por exemplo, magnífica dos torcedores contra esse absurdo, contra esse ataque à qualidade de futebol, contra o direito à democracia, né, declarações também importantíssimas de atores desse campo. Nós temos esta possibilidade de surpresa, muitas vezes, que mexe com as nossas emoções, e onde ainda há possibilidade de competição, mas, por outro lado, nós temos todo o que há de pior no sistema capitalista, né? Toda a corrupção que envolve o capitalismo, né? Todo o processo de monopolização, de oligopolização, de concentração de riqueza, a desigualdade profunda e cada vez mais gritante. E, como em tudo no capitalismo, se não tivermos reformas profundas e alterações profundas para combater as tendências que são inerentes ao capitalismo, também esse esporte, que surgiu como um esporte, não tem uma origem nessa antiga muito operária, de imigrantes, mas que se tornou rapidamente operário e que ganhou qualidade e capacidade e as massas graças a ter essa atração dos mais fracos, dos mais pobres, dos trabalhadores operários para as equipes. Nós lembramos as lutas, por exemplo, no Brasil mesmo contra o racismo dentro do futebol, desde a sua origem, né? E por ser um esporte bem barato, qualquer criança consegue, com meias, fazer, e chinelos, consegue fazer, jogar futebol, ao contrário de outros esportes que exigem toda uma estrutura maior. Mas essa fase romântica, essa fase bonita e popular do futebol, infelizmente, é cada vez mais atacada e solapada pelas tendências inerentes à concentração e à destruição da democracia que o capitalismo acarreta. Felizmente, esta grande ameaça que foi a Superliga Europeia, que iria dar um salto qualitativo nesse processo, né, foi derrotada na nascente e com grande participação dos setores populares, das torcidas, na repulsa a isso. Não foi só a UEFA, porque os ingleses não saíram tanto pela pressão da UEFA, saíram pela pressão das suas torcidas, como na Juventus, como no Atlético de Madrid. Então, isso porque nós estamos falando de uma decisão que foi, obviamente, espertamente anunciada em meio a uma pandemia e onde há muitas restrições nos países. Porque se isso tivesse sido anunciado, né, em um período normal, nós teríamos visto verdadeiras mobilizações de massa, né, de torcidas organizadas e de setores populares contra isso, né? As poucas expressões que nós vimos já foi suficiente para sinalizar a necessidade de recuar para esses clubes e, felizmente, nesse momento, uma grande ofensiva do capital no futebol foi derrotada e esperemos que possamos fazer retroceder todos os processos de elitização e de concentração que vem sendo a tônica nas últimas décadas e que, infelizmente, cada vez mais no Brasil, né, onde também se mistura muito claramente futebol com política, onde o Flamengo já é uma potência econômica, mas que também se beneficia da sua ligação com o genocida Bolsonaro, né, para se alçar e ainda se consolidar enquanto uma força econômica do futebol. Mas isso se expressa, e termino com isso, com a minha tristeza, que foi voltar ao Maracanã depois das obras. Primeira vez que eu entrei no Maracanã, criança, aquilo era uma emoção tremenda. E isso já não era o Maracanã das origens, que tinha 200 mil pessoas, mas era ainda um Maracanã que comportava mais de 100 mil pessoas e era uma coisa emocionante. Eu estive presente no último jogo, onde houve mais de 100 mil pessoas no Maracanã, que infelizmente não foi de boa lembrança, que foi a derrota do meu clube, né, do Botafogo, para o Juventude de Caxias na final da Copa do Brasil. Juventude. O Juventude de Caxias foi uma vergonha, uma tristeza. Eu nunca vi um silêncio tão profundo e tão gritante quanto o final daquele jogo. Mas, por outro lado, ainda a emoção de encontrar e ver o Maracanã. Hoje, aquele que foi já o maior palco do futebol do mundo se apequenou, como, infelizmente, muitos e muitos estádios no mundo foram apequenados, né, num processo de elitização do futebol.
Superliga foi derrotada, mas o processo de elitização de concentração no futebol ainda não foi derrotado e esperemos que, como tudo na sociedade, nós queremos mais democracia, mais participação, mais expressões populares, que nós consigamos impor mais e mais derrotas no próximo período a esse processo de concentração de riqueza e tornar o futebol o que ele já foi no passado, que era um grande esporte popular, né, um grande momento de alegria para as massas. Pronto. Realmente. É isso. Esperamos dias melhores também no futebol, né, que não podia ser diferente, né, também influenciado por esse sistema tão podre, né, que infelizmente é o que rege o mundo, não só nos dias atuais, mas já há alguns séculos. Então, vamos ficando por aqui com o Pelo Mundo de hoje. Deixamos o recado para todos, né, como quem estiver assistindo vai poder observar a partir de agora, Pelo Mundo será gravado, não será mais ao vivo, mas igualmente estaremos acompanhando seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas perguntas, e na semana seguinte teremos aí o prazer de responder. E o programa também vai passar a ser às terças, às 19 horas. Hoje é a última quarta-feira com Pelo Mundo, Europa e Estados Unidos, que na semana que vem já estreia às 19 horas. E já para deixar o gostinho, Douglas, vamos falar da situação entre Ucrânia e Rússia, que está esquentando, e nós não podemos deixar de falar, porque é uma das grandes questões hoje aqui na Europa e é um dos possíveis conflitos bélicos que nós temos aqui no cenário. Tema fundamental, professor Serrano. Outro tema que eu acho que a gente poderia tocar na próxima semana é em relação ainda aos constantes atritos em torno ao Nord Stream 2, né? E a Merkel essa semana saiu em defesa, né, do Nord Stream, dizendo que o gás que vai para outra parte da Europa é o mesmo gás que vai para a Rússia, que vai para a Alemanha e para alguns outros países através do Nord Stream 2. E está essa polêmica, né? A gente sabe que o peso aí do imperialismo estadunidense é muito grande, né? Muito forte. Afinal, eles querem vender um gás mais caro e isolar a Rússia, né? E os europeus, né? Como os vassalos de ocasião do momento, tem que seguir, né? Senão, tem que enfrentar as consequências. Mas, tema para a próxima semana. Muito obrigado, professor Serrano. Se vê na Obrigado, terça-feira. Douglas. Até semana que vem. Obrigado a todos pela audiência. Não esqueçam de deixar o like aí, né? Compartilhar esse vídeo, mandar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, para o cotidiano continuar crescendo, né? E amanhã, a partir das 8 horas, temos aí, né, o que acontece hoje em Cuba com o professor Luiz Mergulhão, nesse quadro especial do Pelo Mundo América Latina, que é o Vozes Latinas. E também, né, hoje mesmo, daqui a pouco, às 8h30, temos aí o Pelo Mundo África com o professor Jean Oliveira. Então, a gente se vê daqui a pouco. Até mais.